Muito obrigado, professora. Convido para proferir sua palestra o doutor Francelino da Chagas Valença Júnior, diretor da Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital, Finafisco. Boa tarde. Gostaria de saudar o deputado Valdir Barranco, que preside a Assembleia, pela iniciativa. Parabéns pela iniciativa. O deputado federal Sagres Moraes está presente. O senador Pimentel, que apresentou com bastante propriedade os números e os dados, e eu não vou nem falar muito sobre ele. Apresentação excelente. Saudar, em nome do deputado Valdir, eu saúdo todo integrante, demais integrantes da mesa. Saudar o doutor Leovaldo, que está aqui conosco, que é o presidente do Simpotaf, e o meu amigo ali, Ricardo Bertolini, que é o presidente do Sindifisco de Mato Grosso, quem nos convidou para participar desse evento. Bom, pessoal, eu não vou entrar muito nos números, e saudar demais integrantes aqui da plateia. Não vou entrar muito nos números, mas o governo diz que o déficit da Previdência é em torno de 150 bilhões ao ano. Bom, vamos partir da premissa que fosse verdadeira, até porque já foi desconstruído, mostrado que algumas receitas ele não computa como deveria ser. Mas se fosse verdadeiro isso, por que o governo todo ano retira mais de 60 bilhões da DRU? Então, se o déficit fosse de 150, vamos pegar de volta os 60 bilhões da DRU e colocar. Então, 150 menos 60, 90. Então, o déficit seria 90 bilhões. Ok. Então, vamos fazer o seguinte, vamos facilitar mais. As renúncias previdenciárias, que é dado todo ano pelo Simples, pelo exportador rural, pela desoneração da folha de pagamento, vamos repor isso. A gente está falando de mais 70 bilhões. Espera aí, de 90 menos 70 ficou 20 bilhões de déficit. É disso que a gente está falando? Estamos falando de 20 bilhões. Então é um pouco menor. Então vamos discutir uma outra coisa. A dívida ativa previdenciária. Tem algumas grandes empresas desse país que sonegam a contribuição previdenciária. Está no rol, vocês conseguem acessar. Está lá na internet. De quanto é essa dívida? 374 bilhões. Espera aí. Está faltando só 20 para fechar a conta, está dizendo que tem 374 bilhões de algumas empresas que devem, que sonega a contribuição do trabalhador? E só na parte administrativa tem 120 bilhões. Espera aí. Se eu comprar a parte administrativa, sobra 100 bilhões dentro da Previdência? Sobra. E onde é que está o déficit? Eu tenho dificuldade de entender. Eu sou auditor fiscal, trabalho com números. Faço parte da Federação do Fisco. Não estou conseguindo entender mais. Isso é uma matemática elementar. Fácil, simples. Tem muitos professores aqui, aluno do fundamental, consegue fazer um cálculo desse. E a Previdência não consegue fazer, o governo não consegue fazer isso? Realmente, a gente está muito ruim da educação. Vamos melhorar um pouquinho mais. Tem que fazer a reforma da Previdência, porque precisa de mais recursos para pagar, para diminuir o suposto rombo. Ok. Então vamos fazer o seguinte, em vez de taxar e de onerar mais o trabalhador, vamos tirar de quem tem, e quem tem é o assalariado? Não, não é. É quem tem dinheiro. Quem é que tem dinheiro? São os ricos. E rico paga imposto? Depende. Depende. Se esse rico tiver participação nos lucros e dividendos de empresas, se for acionista de empresa, ele paga 0 de imposto de renda. Não, pera, já não estou entendendo mais nada. Comum, imposto de renda, ganha assim um pouco mais de R$1.000, 2 salários mínimos está sendo tributado em 15%. Passou de 3, 4 mil, 27,5%. E se o cara tiver 10 milhões, 20 milhões, 50 milhões por ano, 100 bilhões de dividendo, paga quanto? Nada. Não paga nada. Espera aí. Eu estou com dificuldade de falar, porque eu não estou entendendo mais nada. Espera aí, mas no mundo todo é assim? Milionário não paga tributo? Espera aí, nos 34 países da OCDE, que o pessoal do governo resolveu estudar para fazer a reforma da Previdência, dos 34, só a Estônia, todo mundo conhece a Estônia, né? A Estônia, famoso país antigo, milenar, república muito antiga, só esse país não paga, tá? Todos os demais pagam. E o Brasil? Não, está comparado com a Estônia. Não paga. É brincadeira, né? A coisa. Então, quanto é que daria se tributássemos em só 15
Porque tem que ser também suave. Porque quem ganhar acima de 25 mil tem que pagar 27,5%, um terço. Mas quem ganha alguns milhões, não, vamos só 15%. Só 15%. Vamos ajudar. Daria 43 bilhões. 43? Com aqueles 100 que a gente tinha, mais 43, já chegou no valor do seria o suposto déficit. Então a gente tem mais 150 de sobra? Temos. E por que não fazemos nada? O que é que está acontecendo com esse país? É isso que a gente precisa falar para a população. O que há não é déficit da Previdência. O que há é um sistema de apropriação das riquezas do país por um seleto grupo de investidores, especialmente internacionais. Agora eu vou falar do empresariado nosso, do Brasil, que faz o Brasil se desenvolver, sem dúvida alguma. Precisamos, trabalhamos, somos trabalhadores. Sem o empresariado não funciona. Será que ele está realmente atento que mais de 80% dos municípios sobrevivem da Previdência? E se esses municípios deixarem de receber essa aposentadoria? Porque dizem que as pessoas vão se aposentar. E eu gostaria de imaginar que sim, eu não vou nem apresentar porque o tempo é curto, mas a expectativa de vida num país que é de 72, 73, é isso mesmo? Município de São Paulo, vários municípios, é 50 anos. Algumas cidades do Nordeste estão a 60 anos, menor de 60. Está se propondo 49 de contribuição. Para 65, tem que entrar com 16. E a cada ano aumenta. Quer dizer, resumindo, ninguém se aposenta. Então, essa receita não vai. E o empresariado, o bom empresário, o empresário mesmo que contribui para o desenvolvimento do país, vai vender a quem? Se a economia vai cada vez mais entrar em derrocada, vai para onde? O país vai entrar numa situação em que perderemos todos os trabalhadores, os empresários, e quem ganha? Só o mercado financeiro. Esses ganham pra caramba. Mas se quebrar o país, tem um bocado de outros países para a gente explorar, vamos para eles. Estão preocupados com o Brasil, não. Então, a nação perde. Perde todo mundo. O grande empresário, o trabalhador, braçal mais simples, que menos ganha. E o rural? Esse não precisa se aposentar. Para quê? O cara vai contribuir 25 anos certinho, sem entre safra, sem seca, sem nada disso. Isso não existe no nosso país. Dá para se aposentar aos 65, 70, carregando saco, né? Cavão, nas minas. Dá mesmo? Quem discute isso está tomando água, está tomando uísque, está tomando champanhe, está de terno, está bem vestido, está no ar-condicionado. Esse consegue. Mas por que se aposentaram com 50? E os outros têm que ser com 70, com 75? Aí eu fico sem entender. Realmente eu estou com uma dificuldade imensa. Mas vamos falar de outro dado. A sonegação fiscal do país, que ninguém quer atacar. Ninguém quer coibir a sonegação fiscal nesse país. Por que ninguém quer coibir? O que acontece? Eu sou do fisco. Nós não podemos dizer quais as empresas que sonegam. Se eu disser, eu perco meu emprego. Mas o meu salário está no portal de transparência. O meu tá. E quem sonega bilhões? Não pode. Aí é o sigilo, não pode. Ele sonega, mas ele tem que ser resguardado. E se ele receber incentivo do governo? Incentivo não é público? Mesmo assim tem um sigilo. Tem algo errado com o país, não tem? Essa sonegação fiscal é de 500 bilhões. 500 bilhões. Vocês podem pegar lá, tem um sonegômetro, são os procuradores da Fazenda Nacional, que eles estimam em 500 bilhões. Dava para quê? Para rombo? Não. Dava para o país se desenvolver, evoluir cada vez mais. E por que não fazemos isso? O que é que está acontecendo? Quais são os interesses por trás? Qual é a agenda oculta? Os planos de previdência privada começaram a aumentar. Final do ano, agora, em novembro, crescimento de 26%. Espera aí, a gente está em crise, trabalhador sem receber, atrasando, um empresário com dificuldade de pagar, o produtor também, entre a safra, mas previdência privada subiu 26%. Foi. A reforma é boa para eles, né? E aí um dado que eu não poderia sair sem informar, o que está em jogo, pessoal, é que a previdência social, o orçamento do governo em torno de 20%, 22% do orçamento da Previdência Social como um todo. Mas pagamento da dívida, que todos os governos se recusaram a auditar ao longo de décadas, e ninguém sabe por quê, é em torno de 42%. E são dívidas que, segundo o estudo Maria Lúcia Fatorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida, tem dívidas sem ter o principal. Quer dizer, tem a dívida rolando juros e correção, mas o valor original não consta. Seria fraude? Tem outros nomes também, não tem?
E por que não audita? Porque o país... E vamos mudar essa reforma, porque isso não é reforma.